Era uma terça-feira chuvosa de março, quando Carlos fechou as portas da oficina pela última vez. Aos 52 anos, depois de 25 anos consertando carros na mesma garagem no bairro da Vila Operária, ele não conseguia mais pagar o aluguel. O proprietário havia sido claro: ou pagava os 3 meses em atraso até o fim da semana, ou teria que entregar as chaves. Carlos guardou suas ferramentas numa caixa de papelão amassada e colocou no banco traseiro do seu Corsa 2005, que mais parecia um paciente terminal do que um meio de transporte. O carro fazia ruídos estranhos, o ar-condicionado não funcionava há anos, e a tinta desbotada contava a história de muitos verões sob o sol inclemente. Mas era tudo o que tinha. Naquela manhã, ele decidiu sair da cidade. Não tinha um plano específico, apenas queria dirigir até cansar. Talvez encontrasse alguma oportunidade em outro lugar, ou pelo menos um tempo para pensar no que fazer da vida. Sua esposa havia partido 2 anos antes, cansada das dificuldades financeiras e das promessas não cumpridas. Os filhos, já adultos, tinham suas próprias vidas e problemas. A chuva batia forte no para-brisa enquanto Carlos seguia pela rodovia estadual. O limpador do lado do motorista deixava um rastro d'água que atrapalhava a visão, mas ele conhecia bem aquela estrada. Havia feito aquele trajeto centenas de vezes quando ia visitar a mãe no interior, antes dela falecer. Por volta das 2 da tarde, quando a chuva começou a dar uma trégua, Carlos avistou um Mercedes-Benz preto parado no acostamento. Era um modelo recente, daqueles que custavam mais de R$500 mil. O pisca-alerta estava ligado, e através do vidro embaçado ele podia ver uma silhueta no banco do motorista. Carlos diminuiu a velocidade. Seu primeiro impulso foi continuar dirigindo. Afinal, quem tem um carro daquele certamente tem dinheiro para chamar um guincho ou um mecânico particular. Além disso, não era prudente parar para estranhos numa estrada deserta. Mas algo o fez mudar de ideia. Talvez fosse o instinto de mecânico, ou simplesmente a educação que receberá da mãe, que sempre dizia que devemos ajudar o próximo quando podemos. Ele parou o Corsa a alguns metros à frente do Mercedes e desceu sob a chuva fina que ainda caía. Conforme se aproximou, pode ver que se tratava de uma mulher de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante, usando um blazer azul marinho. Ela segurava um telefone celular na mão, com expressão de frustração. Carlos bateu de leve no vidro. A mulher olhou com uma mistura de cautela e esperança, antes de abrir a janela apenas alguns centímetros. Boa tarde, senhora. Está com problema no carro? Sou mecânico e vi que estava parada aqui há um tempo. A mulher o analisou por alguns segundos. Carlos estava molhado da chuva, usando uma camisa de flanela desbotada e calça jeans suja de graxa. Suas mãos calejadas e unhas escuras evidenciavam anos de trabalho braçal. Mesmo assim, havia algo em seus olhos que transmitia honestidade. Boa tarde, ela respondeu com uma voz educada, mas ainda desconfiada. O carro simplesmente morreu há cerca de 20 minutos. Eu estava tentando ligar para o seguro, mas não há sinal aqui. Posso dar uma olhada, se a senhora quiser. Não vou cobrar nada, só quero ajudar. A mulher hesitou. Dona Helena Mendonça não estava acostumada a depender da gentileza de estranhos. Aos 64 anos, ela havia construído um império no setor de cosméticos, começando com uma pequena fábrica de sabonetes artesanais na garagem de casa e transformando-a na terceira maior empresa do ramo no estado. Aposentada há 5 anos, depois de vender a empresa por uma quantia que lhe garantiu uma vida mais do que confortável. Naquele dia, ela voltava de uma reunião com advogados sobre uma fundação que pretendia criar para ajudar mulheres empreendedoras. A reunião havia se estendido mais do que o previsto, e ela decidiu voltar para casa dirigindo em vez de esperar pelo motorista particular. Era algo que gostava de fazer de vez em quando, dirigir sozinha, especialmente quando precisava pensar. Está bem, ela disse finalmente. Mas mantenha distância, por favor. Carlos acenou com a cabeça e esperou enquanto ela saía do carro. Helena era uma mulher elegante, mesmo nas circunstâncias adversas. Usava sapatos sociais de couro, uma bolsa de marca e um relógio que Carlos imaginou custar mais do que ele ganhava no ano. Vou tentar dar a partida primeiro, disse Carlos, entrando no carro. O interior cheirava a couro e perfume caro. Ele girou a chave,
mas nada aconteceu. Nem mesmo o ruído do motor de arranque. Parece problema na parte elétrica. Vou levantar o capô. Carlos voltou para seu carro e pegou a caixa de ferramentas. Helena o observou com atenção enquanto ele examinava o motor do Mercedes. Apesar da aparência simples, o homem demonstrava conhecimento técnico. Suas mãos se moviam com segurança entre os componentes, verificando cabos, testando conexões. A senhora estava dirigindo normalmente quando o carro parou? Perguntou Carlos, sem levantar a cabeça. Sim, estava tudo normal. De repente o motor morreu e não consegui ligar mais. Carlos continuou sua investigação por cerca de 15 minutos. Verificou a bateria, os fusíveis, o alternador. Finalmente, descobriu um cabo de ligação do alternador que havia se soltado, provavelmente devido à vibração e ao desgaste natural. Encontrei o problema, ele disse, mostrando o cabo para Helena. É só reconectar e deve funcionar normalmente. Com uma chave inglesa, Carlos apertou a conexão e pediu para Helena tentar ligar o carro novamente. O motor rugiu de volta à vida, funcionando perfeitamente. Não acredito! Exclamou Helena, genuinamente surpresa e aliviada. Como posso agradecê-lo? Não precisa agradecer nada, senhora. Fico feliz em ter ajudado. Helena abriu a bolsa e tirou sua carteira. Pelo menos deixe-me pagar pelo seu tempo e trabalho. Carlos balançou a cabeça. De jeito nenhum. Foi coisa rápida, não deu trabalho. Mas insisto. Você me salvou de ficar aqui até não sei quando esperando socorro. Sério, não precisa. Qualquer um faria o mesmo. Helena estudou o rosto do homem à sua frente. Na verdade, ela sabia que nem qualquer um faria o mesmo. Em sua experiência de vida, especialmente no mundo dos negócios, havia aprendido que a maioria das pessoas esperava algum tipo de retorno por seus favores. A recusa genuína de Carlos em aceitar dinheiro a intrigou. Pelo menos me diga seu nome, ela insistiu. Carlos. Carlos da Silva. Muito prazer, Carlos. Eu sou Helena. Ela não mencionou o sobrenome, nem sua posição social. Você disse que é mecânico. Tem oficina aqui na região? Carlos baixou os olhos, constrangido. Na verdade, eu tinha uma oficina na cidade, mas fechei hoje de manhã. Não estava conseguindo mais manter. Sinto muito, disse Helena, percebendo a tristeza na voz dele. Faz parte da vida. Às vezes as coisas não dão certo como a gente planeja. Helena ficou em silêncio por alguns momentos, observando Carlos guardar suas ferramentas na caixa improvisada. Havia algo naquele homem que a tocou profundamente. Talvez fosse a dignidade com que enfrentava suas dificuldades, ou a maneira como havia ajudado uma completa estranha sem esperar nada em troca. Carlos, ela disse quando ele estava prestes a voltar para seu carro. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ele parou e a olhou. Claro. Você tem família? Tive. Minha esposa me deixou há 2 anos. Não a culpo, as coisas estavam difíceis mesmo. Tenho 2 filhos já crescidos, mas eles têm suas próprias vidas. E agora? Qual é o seu plano? Carlos deu um sorriso triste. Honestamente, não sei. Estava só dirigindo, tentando pensar no que fazer. Talvez procure trabalho em alguma oficina, se alguém quiser contratar um mecânico de 52 anos. Helena sentiu um aperto no coração. Ela havia começado sua empresa aos 35 anos, depois de seu marido falecer num acidente e ela se ver sozinha com 2 filhas pequenas para criar. Sabia o que era começar do zero, enfrentar dificuldades financeiras, ser subestimada por ser mulher num mundo de negócios dominado por homens. Carlos, sei que pode parecer estranho vindo de uma desconhecida, mas gostaria de fazer uma proposta. Ele a olhou com curiosidade. Estou começando um projeto novo, uma fundação para ajudar pequenos empreendedores. Vou precisar de alguém de confiança para cuidar da frota de veículos da fundação, além de dar suporte técnico para os beneficiários que têm negócios relacionados a automóveis. Carlos franziu a testa, não entendendo completamente. O que estou querendo dizer, continuou Helena, é que gostaria de oferecer um emprego para você. Senhora, eu agradeço a gentileza,
mas a senhora nem me conhece direito. Conheço o suficiente. Você parou para ajudar uma estranha numa estrada deserta, resolveu meu problema sem cobrar nada, e recusou dinheiro mesmo estando obviamente em dificuldades financeiras. Isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer currículo. Carlos ficou sem palavras. Parecia algo bom demais para ser verdade. Pense bem, disse Helena, tirando um cartão de visita da bolsa. Este é meu telefone. Se tiver interesse, me ligue amanhã e conversamos melhor sobre os detalhes. Carlos pegou o cartão com mãos trêmulas. Estava escrito apenas Helena Mendonça seguido de um número de telefone. Não havia empresa ou cargo, o que não o fez desconfiar de nada. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Apenas pense na proposta. Helena entrou em seu carro e abaixou o vidro mais uma vez. Carlos, obrigada mais uma vez. Você não imagina o quanto me ajudou hoje. Imagino que não tanto quanto a senhora acabou de me ajudar. Helena sorriu. Tenha uma boa viagem. E cuidado com esse carro. Parece que precisa de alguns reparos. Carlos riu pela primeira vez em semanas. Ele está meio cansado mesmo. Ele ficou parado no acostamento até o Mercedes sumir de vista na estrada. Olhou novamente para o cartão, sem acreditar completamente no que havia acabado de acontecer. Seria aquilo real? Ou apenas uma mulher rica tentando aliviar a consciência com uma promessa vaga? Naquela noite, Carlos parou num motel barato na estrada. Deitado na cama dura, ele pegou o cartão de Helena e ficou olhando para ele durante muito tempo. Parte dele queria ligar imediatamente, mas outra parte temia que fosse apenas um gesto impulsivo da mulher, que ela mudaria de ideia quando pensasse melhor. Decidiu esperar até o dia seguinte, como ela havia sugerido. Na manhã seguinte, Carlos acordou cedo e tomou um café simples no bar do motel. Às 9 horas, reuniu coragem e discou o número do cartão. Alô? A voz de Helena soou clara e profissional. Bom dia, dona Helena. Aqui é o Carlos, da estrada ontem. Carlos. Que bom que ligou. Dormiu bem? Sim, obrigado. Senhora, sobre aquela proposta que a senhora fez ontem. Estava falando sério. Completamente sério. Tem um tempo livre hoje? Gostaria que viesse até minha casa para conversarmos melhor. Helena deu o endereço, que ficava num bairro nobre da capital, cerca de 2 horas de viagem. Carlos anotou as instruções e prometeu estar lá no início da tarde. A viagem deu a Carlos tempo para pensar. Ele começou a ficar nervoso conforme se aproximava do endereço. E se Helena fosse algum tipo de criminosa? E se fosse uma pegadinha? Mas depois lembrou dos olhos dela na véspera, da sinceridade que havia visto ali. O endereço levou Carlos a um condomínio fechado de luxo. Na portaria, o segurança confirmou sua identidade e o direcionou para uma casa no final da rua principal. Era uma residência imponente, com jardim bem cuidado e uma garagem onde Carlos pode ver 2 carros de luxo. Helena o recebeu na porta, usando roupas casuais mas ainda assim elegantes. Carlos, entre, por favor. A casa era ainda mais impressionante por dentro. Móveis de qualidade, obras de arte nas paredes, uma decoração que gritava bom gosto e dinheiro. Carlos se sentiu completamente fora de lugar. Sente-se, por favor, disse Helena, indicando um sofá na sala de estar. Quero um café. Se não for incômodo. Helena serviu o café em xícaras de porcelana fina. Carlos tomou cuidado para não fazer barulho nem derrubar nada. Carlos, antes de falarmos sobre trabalho, gostaria de contar um pouco sobre mim. Durante a hora seguinte, Helena narrou sua história. Como havia começado fazendo sabonetes na garagem, como enfrentou preconceito e dificuldades, como construiu uma empresa do zero e a transformou num sucesso nacional. Como decidiu se aposentar e se dedicar a ajudar outras pessoas que estavam começando. Carlos ouviu tudo em silêncio, impressionado. Agora entendia o Mercedes, a casa, a segurança com que ela falava sobre criar uma fundação. E é aí que você entra, concluiu Helena. A fundação vai ter uma frota de veículos para transportar os beneficiários, buscar materiais, fazer entregas. Além disso,
Muitos dos pequenos empreendedores que pretendemos ajudar trabalham com carros mecânicos, taxistas, motoristas de aplicativo. Precisamos de alguém que entenda do assunto para dar suporte técnico. Mas, Dona Helena, eu sou só um mecânico simples. Nunca trabalhei com esse tipo de coisa. Você tem o principal conhecimento técnico e honestidade. O resto a gente aprende junto. Helena explicou os detalhes da vaga. O salário era 3 vezes o que Carlos ganhava na oficina nos seus melhores meses. Haveria plano de saúde, 13º, férias remuneradas. Além disso, a fundação pagaria por cursos de atualização profissional. É sério isso tudo? Perguntou Carlos, ainda incrédulo. Completamente sério. Há apenas uma condição. Carlos sentiu o coração apertar. Lá vinha a pegadinha. Qual condição? Que você aceite que eu pague o mecânico para revisar completamente seu Corsa. Não posso ter meu funcionário andando num carro que pode deixá-lo na estrada a qualquer momento. Carlos riu, aliviado e emocionado ao mesmo tempo. Então, aceita a proposta? Perguntou Helena. Senhora. Dona Helena. Eu não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer. Você me ajudou ontem quando eu precisava. Agora é minha vez de ajudá-lo. Carlos precisou se esforçar para não chorar ali mesmo. Era como se sua vida tivesse mudado completamente em 24 horas. Tem mais uma coisa, disse Helena. A fundação ainda está sendo estruturada. Vai levar uns 2 meses para tudo ficar pronto. Enquanto isso, se você quiser, pode vir trabalhar aqui em casa. Tenho 3 carros que precisam de manutenção regular, e meu jardineiro sempre reclama que o cortador de grama está com problema. A senhora está contratando um zelador? Estou contratando alguém em quem confio para cuidar das coisas práticas enquanto eu cuido da papelada da fundação. Naquele dia, Carlos ligou para os filhos para contar as novidades. O filho mais velho, Rodrigo, ficou desconfiado. Pai, isso parece bom demais para ser verdade. Tem certeza de que essa mulher é confiável? A filha, Marina, foi mais otimista. Pai, às vezes as oportunidades aparecem quando menos esperamos. Você merece uma chance. Carlos começou a trabalhar para Helena na semana seguinte. Nos primeiros dias, ele se sentia desconfortável na casa luxuosa, com medo de quebrar algo caro ou fazer algo errado. Mas Helena sempre o tratava com respeito e gentileza, nunca como um empregado inferior. Ela havia instalado uma pequena oficina improvisada na garagem, com ferramentas de qualidade que Carlos nunca havia sonhado em usar. O trabalho não era pesado: manutenção preventiva nos carros, pequenos reparos na casa, cuidar do equipamento do jardim. Nas horas vagas, Helena conversava com Carlos sobre a fundação. Ela valorizava a opinião dele sobre questões práticas, como que tipo de veículo seria melhor para a frota, que ferramentas seriam necessárias para o setor de apoio técnico. Dona Helena, disse Carlos num dia, depois de algumas semanas. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que a senhora fez isso por mim? Quero dizer, realmente não me conhece. Helena parou de revisar os papéis da fundação e o olhou com um sorriso triste. Carlos, você me lembra alguém muito importante na minha vida. Meu pai. Ela contou que seu pai havia sido mecânico também, um homem simples e honesto que sempre ajudava os vizinhos com problemas nos carros, mesmo quando não tinha dinheiro para as próprias necessidades. Ele morreu quando eu tinha 25 anos, num acidente na oficina. Nunca teve a oportunidade de ver o sucesso que construí. Quando você me ajudou na estrada, foi como se ele estivesse ali, me ajudando mais uma vez. Carlos sentiu os olhos marejarem. Finalmente entendia. Além disso, continuou Helena, acredito que às vezes o universo nos coloca no lugar certo na hora certa. Você me ajudou quando eu precisava, e eu pude ajudá-lo quando você precisava. É assim que as coisas deveriam funcionar sempre. 2 meses depois, a Fundação Helena Mendonça foi oficialmente inaugurada. Carlos foi contratado como coordenador técnico, com um escritório próprio e uma equipe pequena mas competente. Nos primeiros 6 meses, a Fundação ajudou 200 pequenos empreendedores, oferecendo desde microcrédito até consultoria técnica.
Carlos descobriu que tinha um talento natural para ensinar. Começou a dar aulas de mecânica básica para beneficiários da fundação, ensinando-os a fazer pequenos reparos e manutenção preventiva em seus veículos. Um ano depois do encontro na estrada, Helena organizou uma festa para comemorar o aniversário da fundação. Carlos estava no salão, vendo dezenas de pessoas que haviam sido ajudadas pelo projeto, quando Helena se aproximou dele. E então, Carlos, ainda acha que foi coincidência nos encontrarmos naquela estrada? Carlos sorriu. Dona Helena, eu aprendi que às vezes não importa se é coincidência ou destino. O que importa é que a gente reconheça as oportunidades quando elas aparecem. E que a gente esteja disposto a ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Isso também, concordou Carlos. Eles ficaram observando a festa em silêncio por alguns minutos. Havia ex-desempregados que agora tinham seus próprios negócios, mães solteiras que conseguiram independência financeira, jovens que saíram das ruas através dos programas da fundação. Sabe o que mais me orgulha? Disse Helena. O quê? É que tudo isso começou com um simples gesto de bondade de um homem que não tinha nada a ganhar ajudando uma estranha na estrada. Carlos balançou a cabeça. Na verdade, Dona Helena, eu tinha tudo a ganhar. Só não sabia na época. A festa continuou pela noite, mas Carlos e Helena permaneceram conversando, planejando novos projetos para a fundação. 2 anos depois, Carlos se casaria novamente com uma das beneficiárias da fundação, uma mulher que havia começado um pequeno negócio de costura. Helena seria a madrinha do casamento. Quando as pessoas perguntavam a Carlos como havia mudado de vida tão radicalmente, ele sempre contava a mesma história, como parar para ajudar uma estranha numa estrada chuvosa havia sido a melhor decisão que já tomara na vida. E quando perguntavam a Helena por que havia arriscado contratar um desconhecido, ela respondia que às vezes é preciso confiar no coração, especialmente quando ele reconhece bondade genuína. A oficina de Carlos havia fechado numa terça-feira de março. Numa terça-feira de março do ano seguinte, a Fundação Helena Mendonça ganhou o prêmio de melhor projeto social do estado. Carlos estava no palco, ao lado de Helena, quando ela dedicou o prêmio a todas as pessoas que acreditam que pequenos gestos podem mudar vidas inteiras. Mais tarde, naquela mesma noite, Carlos dirigiu seu Corsa agora completamente reformado pela mesma estrada onde havia encontrado Helena. Parou no acostamento, no mesmo lugar onde tudo começou, e ficou ali alguns minutos lembrando daquele dia. Seu telefone tocou. Era Helena. Carlos, onde você está? A festa de comemoração do prêmio ainda está acontecendo. Estou voltando, Dona Helena. Só parei para agradecer. Agradecer a quem? Carlos olhou para o céu estrelado através do para-brisa. A quem fez chover naquele dia. Helena riu do outro lado da linha. Venha logo. Temos muito trabalho pela frente. Carlos ligou o motor e voltou para a estrada. No espelho retrovisor, pode ver o local onde havia parado pela primeira vez há um ano. Agora sabia que aquele não havia sido um fim, mas um começo. Um começo que provou que a gentileza ainda existe no mundo, e que às vezes ela vem disfarçada de chuva numa estrada deserta, esperando apenas que alguém tenha coragem de parar e estender a mão. E assim termina a história de Carlos e Helena, uma prova de que pequenos gestos podem transformar vidas inteiras. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecê-la. Inscreva-se no canal para não perder outras histórias inspiradoras como esta, que mostram que a bondade ainda existe e pode aparecer nos momentos mais inesperados da nossa vida. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Talvez seja exatamente a mensagem de esperança que alguém precisa ouvir hoje. Às vezes, uma história como esta pode inspirar alguém a também parar para ajudar um desconhecido, ou a acreditar que dias melhores virão. Até a próxima história, e lembrem-se, a gentileza é contagiosa. Espalhem ela por onde passarem.